abuso sexual, então, eles podem ser tanto imediatos quanto de longo prazo. Não, eu não vou nem dizer que podem ser, eles são imediatos e de longo prazo. Não existe a possibilidade de alguém passar por uma situação de abuso sexual e sair incólume, não ter nenhuma forma de afeto, né? Na criança, ou mesmo no jovem, no adulto, os reflexos imediatos são perceptíveis e ao longo da vida são registros que ficam. Então, são registros que podem gerar conflitos mais para frente de inúmeras formas. E aí a gente vai ver um pouquinho quais são. Então, se são imediatos de longo prazo em qualquer idade, imagina um abuso sexual infantil. O desenvolvimento dessa pessoa, desse sujeitinho, já vai começar com os conflitos envolvidos. E eles vão perdurar até a vida adulta. Então, uma coisa importante da gente que é psicoterapeuta lembrar é que a gente vai receber uma vítima no consultório ou no espaço público de saúde. E vai cuidar desse sujeito, vai intervir junto a esse sujeito da melhor forma que a gente pode. Mas ainda pode ser que daqui a um tempo, daqui a uns anos, esses impactos surjam de novo e essa pessoa precise novamente de um apoio para que ela possa se fortalecer e lidar com isso mais uma vez. Então, esses impactos, eles são tão prolongados que é comum serem recorrentes. Isso não quer dizer que tu foi um psicólogo ruim, né? Que tu não fez um bom acompanhamento. Não, quer dizer que a pessoa vai precisar lidar com isso ao longo da vida toda. Então, são memórias que podem voltar, sensações que podem voltar e isso faz parte do processo. Sentimentos comuns, e aí quando eu falo de sentimentos, de comportamentos, a gente vai vendo os efeitos aqui psicológicos, eles podem tanto ser imediatos quanto de longo prazo, não há regras quanto a isso. O sentimento de tristeza, tristeza constante, raiva do que aconteceu, culpa por ter me colocado nessa situação, o sujeito acha que é culpado, a sensação de vulnerabilidade, se já me invadiram uma vez, podem me invadir novamente, a sensação de impotência, em especial com relação a crianças e adultos, mas também nas mulheres adultas, né? Homens adultos também que sofrem o abuso sexual, mas é muito grande em todos os sujeitos, né? Porque se isso aconteceu comigo, muitas vezes eu levo adiante essa denúncia, né? Eu conto para alguém da minha família, ou eu conto para algum profissional, e muitas vezes eu posso até ser descredibilizado. Então, às vezes eu levo adiante o que aconteceu comigo e me sinto impotente porque nada aconteceu, ou às vezes eu não sinto nem que eu consigo falar sobre o que aconteceu. Por isso demoram-se muitos anos para que as vítimas às vezes possam falar, né, do abuso sofrido. Isso é uma das coisas que eu mais encontro na clínica, pessoas adultas, que o meu público é a maioria adulto, né? Pessoas adultas que não conseguiram falar na época porque acharam que não iam ser ouvidas. É uma sensação de impotência grande. E aí vem a sensação de injustiça, quando se compreende que viveu uma situação de abuso, começa a se pensar na injustiça, como o mundo foi cruel comigo, por que isso aconteceu comigo, e isso alimenta um sentimento de vingança. Então, algumas pessoas têm esse sentimento de vingança, né, tanto do abusador, quanto do mundo, quanto de novas vítimas. Então, é comum acontecer, vou trazer mais pra frente o caso, junto com abusadores sexuais também, tá? Um estudo de caso bem legal. Mas é comum que o abusador já tenha sofrido alguma forma de abuso alguma vez na vida, seja abuso sexual, ou físico, ou psicológico. E aí fica aquela sensação de ninguém teve pena de mim, então eu não preciso ter pena de ninguém, né? Ou eu sofri, então o mundo vai sofrer também. E aí a vingança, ela faz parte aí dessa dinâmica. O sentimento de humilhação, né, por conta do abuso, vergonha por ter sido algo tão íntimo, algo que não se fala, um assunto tão errado, né, uma sensação de que fez errado, então isso gera vergonha. E a desesperança, gente, que é um sentimento comum de acreditar que eu fui fadada a isso, eu fui fadada a esse sentimento de tristeza, de raiva, de culpa, e não vai melhorar. Né? Então, a sensação de desesperança, ela é algo que a gente precisa ficar atento também, porque o paciente, quando ele chega no consultório, ele precisa ser munido dessa esperança de saber que tem alguém com ele e de que a gente vai andar juntos. E é isso eu falo um pouquinho lá na parte da intervenção mais pra frente. Não percam, como diz a Vivi, da Viver. Ela afeta também a noção de eu. Por que eu falo da noção de eu? Quando eu trabalho com viés do psicodrama, então eu vou explicar um pouquinho mais pra frente como funciona, né? A compreensão do psicodrama sobre esse assunto. Mas a noção de eu, ela é basicamente o que eu compreendo como eu mesma, né? A partir do momento que eu me reconheci enquanto pessoa, o que faz parte de mim, né? O que é meu, o que é do outro. A gente precisa ter uma noção de eu para existir no mundo. A gente sabe que eu sou legal, que eu não sou legal, que eu gosto disso, que eu não gosto daquilo, e é isso que vai guiar o nosso passo aqui na vida. Porém, quando eu tenho certeza de algumas coisas sobre mim, o impacto do abuso sexual pode ser muito grande, porque daí eu não sei mais quem eu sou. Principalmente quando se fala sobre uma vítima que se sente culpada, né? Ah, eu era inocente, depois disso eu não sou mais inocente. Eu era do bem, depois disso eu fiz parte de uma situação ruim, eu sou do mal. Eu era bonita, depois disso eu me sinto feia. Essas coisas acabam envolvendo, né?
A autoestima física e psicológica também, elas são extremamente afetadas. A autoestima psicológica, principalmente por se sentir incapaz. Olha a situação que eu vivi, olha a situação que eu me coloquei, porque é uma sensação de culpa, né? Eu não sou capaz de fazer outras coisas, né? Eu tô tão machucado que eu sinto que eu não consigo fazer outras coisas. E a autoestima física também, porque o meu corpo passou a ter um sentido totalmente diferente. O meu corpo foi usado para algo que eu não quis, para algo que eu não admiro. E aí esse corpo, ele não é prazeroso mais para mim. Acontece também um movimento de o que esse corpo diz, qual que é a culpa que esse corpo tem frente ao abuso que eu sofri. Então, olha o tamanho das distorções que acontecem, né, num ambiente só. A sensação de inferioridade, né, que está ligada ali com a autoestima, a distorção da imagem, aquela coisa do eu sentia que o meu corpo era bom, era um corpo bom, era um corpo bonito, e aí passou a ser um corpo que eu não gosto mais, porque ele me fez passar por essas situações, então essa culpabilização. A própria distorção da imagem mesmo de se sentir, e aí às vezes parece um assunto que não é relacionado, né? De se sentir magro demais, de se sentir gordo demais, sentir que esse corpo não é bom o suficiente, sempre vai estar ligado com não ser bom o suficiente, de não ser aquilo que eu gostaria que fosse. Aí existe a necessidade de resgatar a sua dignidade, porque foi perdida, né, nesse movimento, e acontece muito problemas com a identidade sexual. E é uma questão importante da gente ver, porque acontece muito na clínica, em especial com adolescentes, que estão num período de descoberta da sua identidade sexual, da sexualidade de modo geral. Primeiro, de se sentir um ser sexual, né, de ter desejo, de estar em ambientes de sexualidade, e até com relação à identidade de gênero, com relação à orientação sexual, porque o abuso, ele é a primeira memória genital, a primeira memória de sexualidade do sujeito. E aí, às vezes, pode ser uma situação de uma menina que foi criada num ambiente onde acreditava que era heterossexual até então, e aí ela sofreu o abuso de uma mulher, por exemplo. E querendo ou não, a parte física que é tocada é uma zona erógena. Então, pode acontecer de haver um prazer durante o abuso. Isso também está ligado com a culpa, né? Mas, assim, eu senti prazer durante aquele abuso sofrido por uma mulher. Será que eu gosto de mulheres? Será que eu não gosto? Como eu me relaciono com esse corpo? Será que eu gosto? Será que eu não gosto desse corpo? O que isso tem a ver com a minha identidade de gênero? Então, percebe, gente, o tamanho do impacto que isso gera em quem eu entendo como eu mesmo, como eu mesma. E aí, os comportamentos que geralmente são a parcela mais visível, né, do que pode se perceber do outro. Dificuldade de concentração, muita coisa na cabeça, o comportamento de isolamento, né, porque daí passo a não confiar tanto nas pessoas, ou eu não me sinto digno de estar com as pessoas, então me isolo, né. Mudanças alimentares, aí pode ser tanto para mais quanto para menos. Posso comer muito mais, comer compulsivamente, comer sempre em grandes quantidades, ou posso parar de comer, né, não sentir mais apetite, não sentir fome, não sentir vontade de comer. Comum também a automutilação, né? E a automutilação ela vem por N sentidos. Ela pode tanto ser no sentido de odiar-se, de não sentir-se bem com esse corpo, quanto no sentido de, pelo menos aqui eu sinto alguma coisa, como se a dor física fosse uma forma de aliviar a dor real, a dor emocional. As duas dores são reais, né? Mas assim, a dor emocional liberada pela dor física. E aí é muito comum também pensamentos e tentativas de suicídio. E aqui eu abro uma atenção para o pensamento suicida. Por quê? Porque quando um paciente relata, eu quero sumir, eu queria dormir e não acordar nunca mais, eu queria dormir e acordar daqui não sei quanto tempo, ai, vontade de sumir, vontade de só dormir por não sei quantos anos, isso já acaba sendo um pensamento suicida, porque é um pensamento de não estar mais aqui, de não estar no mundo. E geralmente fica menos claro para a gente, né? Então, quando esse comportamento, fiquem atentos, né? Esse pensamento já é um sinal de que, opa, mais para frente pode se tornar um pensamento que planeja o suicídio, que pense realmente em morte, e, claro, resulte na tentativa de suicídio. É comum acontecer, justamente pela desesperança, por toda essa noção de eu bagunçada, eu nem sei mais quem eu sou no mundo, então por que eu estou nesse lugar, né? Outro comportamento comum é a hiperatividade, não necessariamente um transtorno de hiperatividade, mas pessoas mais com agitação psicomotora. Criança é muito comum, né? Ficar aquela criança que chama a atenção, aquela criança muito agitada, às vezes até mais agressiva, acaba acontecendo. E aí o uso de álcool e drogas, que isso pode acontecer desde crianças, dependendo do ambiente onde está e do acesso que essa criança tem. Então o uso de álcool e drogas ele acaba sendo um escape, porque o álcool e as drogas eles vão abaixar um filtro da gente, né? Eles vão permitir que a gente seja mais leve, vão permitir uma pessoa alegre de novo, vão permitir uma pessoa mais livre. E aí o uso pode ser de fim de semana, pode ser de vez em quando, pode se tornar um vício também. Outra coisa que chama muita atenção, principalmente nas crianças, são comportamentos sexuais inadequados, como a masturbação compulsiva. Gente, é normalíssimo criança se masturbar, porque ela está descobrindo que o corpo
corpo dela também pode ser prazeroso e que ela mesma pode dar esse prazer para si mesma. Então é comum criança mexendo com a mão nas partes íntimas, se esfregando em objetos, usando objetos para se esfregar. E isso é normal, faz parte. A gente orienta que está tudo bem, que é saudável, desde que esteja em um ambiente adequado, desde que esteja, enfim, com as mãos limpas, enfim. A gente vai orientando dependendo da idade, né, de um jeitinho diferente. Mas o comportamento da masturbação compulsiva é o tempo todo. É o tempo todo, porque primeiro que eu entendi, a partir do momento que alguém tocou em uma zona erógena minha, e por mais que tenha sido dolorido, também foi prazeroso, eu entendi que esse é um lugarzinho de prazer. Então, eu posso voltar lá quando eu quiser para tentar encontrar esse prazer. Ou eu tento reproduzir o comportamento que fizeram comigo. Então, né, se fizeram comigo, isso faz parte. E aí acaba sendo automático, né? É comum também masturbação até se machucar, então causar machucados nas partes íntimas, né, nessa tentativa de obter o prazer e não conseguir. Esses comportamentos chamam bastante a atenção, sim, com relação a casos de abuso. A linha é tênue, né, entre o comportamento de masturbação saudável e o comportamento de masturbação que passou do limite. Então, é sempre bom acompanhar de perto, acompanhar junto com os pais, enfim, como que tá isso. E um comportamento importantíssimo da gente olhar também é que ocorre o aumento das chances do sujeito que sofreu abuso se colocar em novas situações de abuso ou criar enquanto abusador. Porque é uma memória, né? Eu tô acostumado, eu sinto que eu não mereço melhor do que isso, eu sinto que é isso que eu tô fadado mesmo a viver, então eu vou me colocar em situações de abuso, situações de vulnerabilidade, porque eu aprendi que eu mereço isso e isso faz parte de mim. Ou aquela lógica, né? Ninguém teve pena de mim, eu não vou ter pena de ninguém. E aí criam-se novas situações de abuso. Importante observar também, desde pequenas, antes de gerar, assim, uma situação maior, né? Pessoas que se colocam em situações de risco ou criam situações de risco, a gente já observa e intervém antes que crie uma proporção maior. Com relação à saúde mental, o sujeito pode apresentar, criança ou adulto, dificuldade para dormir, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, déficit de atenção, o transtorno do estresse pós-traumático, né? O estresse pós-traumático é aquele que fica revivendo o momento do trauma muitas vezes, né? Tem muitos gatilhos, enfim. Transtorno de personalidade. A gente sabe que o transtorno de personalidade ele sempre vai ser desencadeado por um trauma. E o abuso sexual é um dos maiores traumas existentes, então ele acaba podendo desencadear em transtorno de personalidade envolvido com outras coisas. Tiques ou manias, né? Tique mesmo, de ficar piscando, de ter tique de mãozinha, ter manias específicas de organização, porque as manias, elas demonstram uma possibilidade de controle, né? Então, alguma coisa que eu posso controlar é o meu tique, o meu toque, enfim, então isso pode acontecer. E aí a anorese e a hipoprese, que são fazer o xixi e o cocô na cama, né? Em se tratando de crianças, principalmente pequenas, é normal eles regredirem com relação ao desenvolvimento. E a endureza e a hipoprese, elas são sinais muito claros dessa regressão, né? De que eu volto a ser um bebezinho, e o bebezinho faz xixi, faz cocô na cama. Volta a chupar dedo, volta a chupar chupeta, volta a querer mamar, essas coisas são comportamentos que a gente fica atento. Nem sempre que a criança mostrar regressão nesse sentido vai ser um caso de abuso, né? Às vezes pode ser porque tem um irmãozinho novo, pode ser porque entrou na creche, está se relacionando com outras crianças, enfim. Ela está buscando o seu lugar no mundo. Mas em relação ao abuso, isso é bem comum de acontecer. Com relação aos impactos sociais, né, se relacionando com o mundo. A pessoa que sofre abuso, ela tem dificuldade maior de se relacionar com outros sujeitos, principalmente de confiar nas pessoas, porque quem me abusou foi alguém em quem confiei. Acontece muito criança com medo exagerado de adultos ou de um gênero específico, né? Como o abuso geralmente é causado por homens, crianças com muito medo de homens, que não se aproximam mais de homens. O estabelecimento de vínculos é comprometido. Então, não se tem relações saudáveis. O sujeito passa a ter dificuldade de se vincular a alguém. Porque eu não confio, porque eu tenho medo das pessoas. Isso aí pode ser de criança até adulto. Né? Em quem eu posso confiar agora? Eu não vou me comprometer com mais ninguém. Conflito, se o sujeito ainda for criança, adolescente, não tiver a iniciação sexual, conflitos nessa iniciação, né? Do que é o sexo bom e o que é o sexo ruim, né? Aonde que eu me permito, aonde que eu me culpo. Então, esses conflitos na iniciação sexual são comuns. E até na construção da família. Teve um caso que eu estava estudando ainda essa semana, que a mulher estava tão preocupada, ela sofreu abuso na infância, estava tão preocupada que os filhos não sofressem abuso na infância também, que ela dava muitas regras de não pode ficar junto, não pode dormir junto, ela tinha um casal, né, de filhos, não pode dormir junto, não pode ficar junto, não pode isso, não pode aquilo, e ela criou meio que um desafio para essas crianças, e eles acabaram realmente dormindo juntos, e o filho, o homem, acabou cometendo abuso sexual na filha. Então ela acabou ficando tão paranoica que ela criou um ambiente que não foi saudável para o desenvolvimento desses filhos também.
E, claro, também tem situações em que a pessoa nem consegue construir uma família, porque se aconteceu no meu seio familiar um abuso comigo, então eu tenho receio de colocar uma pessoa na minha casa que pode cometer isso com os meus filhos, enfim. É algo que impacta muito, precisa ser muito trabalhado no contexto clínico. E também há impactos na vida sexual para quem já tem iniciação sexual. Né? O sexo ele passa a ter um sentido diferente, os próprios desejos sexuais, a libido é afetada, então os impactos são enormes nesse sentido. Com relação ao corpo, a memória corporal pode funcionar enquanto gatilho. Então, se na situação de abuso eu me lembro que pegaram o meu braço muito forte e foi daí que começou o abuso, qualquer pessoa que pegue o meu braço pode acabar gerando um gatilho emocional. Né? Ela vai tocar nesse braço e eu vou lembrar do momento do abuso. Então, a memória corporal acaba sendo gatilho de algumas formas, ou até o contrário, né? O corpo é o primeiro a responder quando a pessoa se vê em situação de crise. É comum doenças no sistema reprodutor e digestivo. Gente, quem já viu pessoas que têm muita candidíase, muito vaginismo? Vaginismo é quando o músculo da vagina se contrai frente a qualquer situação sexual e ela não consegue, por mais que tenha vontade, não consegue realizar o ato. A candidíase, que é a infecção ali vaginal, infecção urinária, homens com disfunção sexual, como impotência ou ejaculação precoce. Isso são coisas que o corpo responde. O corpo, ele, às vezes, a gente não consegue se defender sozinho, o corpo tenta defender pra gente. Então, a partir do momento que a experiência sexual não foi bacana, que foi um abuso sexual, o corpo não vai entender que o sexo é algo positivo. Então, pode demonstrar outras doenças no sistema físico mesmo. Algumas pessoas têm gastrite, daí com relação à ansiedade, né? Tem gastrite, tem enjoos frente a situações de gatilho, então também faz parte. E aí vem as crises conversivas. As crises conversivas, elas acontecem no momento de crise do sujeito que o corpo encontra alguma forma de se desligar. E aí podem ser desmaios, podem ser convulsões, pode ser, enfim, quedas, a própria desassociação, né? Que a pessoa se desliga do mundo. Então o corpo está respondendo também.